Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Bom Ânimo, onde sempre você vai ter uma mensagem de fé e uma palavra de esperança. Graças a Deus que estamos mais uma vez em mais uma grande oportunidade que o Senhor nos dá para estarmos nos comunicando com você, trazendo uma palavra de esperança para o teu coração. Vivemos dias trabalhosos, dias difíceis, onde a nossa fé, a razão da nossa esperança, tem sido questionada, tem sido contestada, e nós louvamos a Deus, porque hoje o Senhor ainda permite que meios como a internet, como o canal do YouTube, sejam um elo para que nós possamos estar transmitindo a mensagem de Deus, a mensagem para edificação espiritual, para que a tua vida venha se tornar uma vida abundante. Hoje nós iremos falar sobre um dos personagens da Bíblia Sagrada que ficou conhecido pelo seu questionamento a Deus. Irei falar sobre o levita Asaf. Asaf, ele era um dos príncipes de louvor escolhido por Davi quando Davi estava organizando os materiais para a construção do templo, também ali organizando as pessoas que iriam trabalhar de acordo com seus turnos na execução da obra na casa do Senhor, que ainda seria construída através do reinado de Salomão. Asaf, ele foi escolhido por Davi juntamente com Jedutum e Emã para serem príncipes, para estarem ali à frente de outros levitas, para estarem adorando a majestade santa do nosso Deus. Mas Asaf, ele ficou conhecido no Salmo 73 pelas suas inquietações, pelos seus questionamentos a Deus acerca daquilo que ele observava. Ele era um fiel servo do Senhor, ele era também muito observador e questionador, e ele também era sincero nas suas observações. Asaf, a Bíblia diz no Salmo 73, que apesar de achar Deus bom para com os seus e para com o povo de Israel, Asaf não escondia as suas inquietações ao observar o ímpio e a sua aparente prosperidade. Asaf, ele via o ímpio como pessoas que não tinham apertos, não tinham dificuldades em suas moradas, tinham praticamente tudo o que desejavam. Aparentemente, as pessoas que eram fiéis a Deus passavam por aperto, como é o caso também que ele confessava que ele, todas as manhãs, ele era afligido, ele passava por aflições, ao passo que os ímpios não passavam, era isso que ele observava, por tanto aperto assim como ele atravessava. Asaf, ao observar esta realidade de que os ímpios tinham uma prosperidade aparente, ao passo que os justos, eles sofriam, passavam por muitas aflições. Afinal de contas, a Bíblia, ela não esconde esta realidade. A Bíblia diz que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor livra de todas elas. A Bíblia não esconde este fato de que os justos passam por momentos difíceis, mesmo porque, diante deste mundo, nós estamos vivendo em um padrão muito diferente daquele que é expresso, que é colocado como normalidade para as pessoas praticarem. Então, Asaf, ao observar tudo isto, e vendo ele como um servo fiel a Deus, um adorador do nome do Senhor, ele começou a questionar se tudo aquilo que ele estava vivendo, se a fidelidade que ele estava tendo a Deus não era algo em vão, não era algo à toa, porque as pessoas que não eram tementes a Deus, as pessoas que não praticavam fidelidade a Deus, aparentemente viviam uma vida muito melhor do que a vida que ele enfrentava todos os dias. Bem, para que essa mensagem ela venha a ser compreendida corretamente, é necessário que a gente traga aqui o significado de duas palavras que eu irei recorrer em alguns momentos neste vídeo.
A primeira palavra é ímpio. Às vezes nós utilizamos a palavra ímpio para as pessoas que não creem em Deus, para as pessoas que não creem em Cristo, mas o significado bíblico de ímpio, a palavra ímpio fala de uma pessoa que é cruel, arrogante, egoísta, que vive conscientemente em rebelião contra Deus. É uma pessoa que comete maldade e não se arrepende. É uma pessoa que tem prazer no mal. É uma pessoa que tem prazer na impiedade. Isso que significa o ímpio. O ímpio são pessoas que não praticam a moralidade humana, porque ser uma pessoa que pratica boas obras não depende da nossa crença, da nossa fé. Existem pessoas que não creem em Deus, que não creem em Cristo, mas praticam boas obras. E outra palavra que irei recorrer aqui durante este vídeo é dilema. O que quer dizer um dilema? Um dilema significa uma circunstância em que nós temos duas opções, em que nós só podemos escolher uma delas, porque ao escolher uma, automaticamente nós teremos que excluir outra. Então, dilema é como uma espécie de uma via com dois caminhos que você tem que optar, ou segue por um, ou segue por um outro. Então, quando eu falo que Asaf estava passando por um dilema, Asaf começou a se questionar acerca da justiça e da bondade de Deus. Se Deus realmente é bom, se Deus é realmente justo, por que o justo sofre tanto? Por que há tanto sofrimento no mundo? Afinal de contas, esse é um dos grandes questionamentos da humanidade. Os homens questionam e muitas vezes colocam em xeque a existência de Deus através desta argumentação. Se Deus realmente existe, por que há tanta maldade no mundo? Que o sofrimento é algo comum para toda a raça humana. A raça humana sofre não porque Deus escolheu ou pune a raça humana com sofrimento, mas o sofrimento, a maldade, tudo aquilo que acontece de ruim nos dias atuais, como, por exemplo, na história mais recente, nós vimos que em 1945, quando terminou a Segunda Guerra Mundial e quando as forças aliadas chegaram na Alemanha, descobriram ali na Alemanha campos de concentração, onde milhares de pessoas estavam ali sendo mortas, exterminadas. Milhares de pessoas, especialmente os judeus. Contam os historiadores que o número de judeus que foram mortos através do regime nazista, liderado por Adolf Hitler, chega à casa dos seus 6 milhões, e alguns até dizem que chegam a cerca de 8 milhões de judeus que foram exterminados, fuzilados, que foram mortos de diversas maneiras, das formas mais cruéis. Quando nós assistimos isso e vemos que esses exemplos é um dos milhares de exemplos que existem pelo mundo, como por exemplo a violência urbana aqui no Brasil, que tem dizimado milhares de vidas inocentes, a fome espalhada por diversas partes do mundo, onde crianças têm morrido de forma covarde por falta de um prato de comida. A crise dos refugiados na Europa, onde crianças têm sido colocadas, empilhadas como animais, como mercadoria, em barcos sem condições nenhuma de atravessar aqueles mares, aqueles oceanos, e muitos têm morrido em naufrágios, e muitos têm morrido de fome, morrido de doença. Estamos assistindo aí atualmente essa pandemia mundial, onde esse vírus por nome de o coronavírus, tem exterminado a vida de muitas pessoas. Só aqui no Brasil, no momento em que eu estou gravando este vídeo, são cerca de 40 mil pessoas que perderam a vida por conta desse vírus. Então a maldade humana não é uma teoria. A maldade humana não é uma tese. Ela é real. Ela existe.
ela é implacável, ela é visível, ela é totalmente presente na vida de todas as pessoas, independente da sua classe social. Logicamente, quando a gente fala de condições econômicas, logicamente que uma pessoa que tem um poder aquisitivo maior, ela está livre de algumas mazelas que quem não tem essa condição não está. Mas isso não quer dizer que quem tem um poder aquisitivo maior também não sofra. Todos nós sofremos. A maldade está presente em toda a raça humana. E parece que é um dilema, porque quando nós dizemos que Deus é bom, automaticamente em nossa mente vem, mas se Deus é bom, por que Ele permite o mal? E quando nós falamos, Deus é todo poderoso, Ele tem o controle de tudo, e por que Ele permite que o mal exista? Então parece ser um dilema, parece que é algo contraditório a existência de Deus e a existência da maldade. Bem, nós queremos afirmar que Deus, Ele existe. Nós queremos também afirmar que Ele é todo-poderoso. Ele também é amor, Ele é bondoso e que o mal existe. E isso não é nada contraditório. E eu vou explicar por quê. O mal existe não porque Deus criou o mal. Ah, você pode dizer, mas o que diz lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 45 e versículo 7, diz que Deus, Ele cria a luz e as trevas, que Ele faz a paz e cria o mal. Aquele mal ali não é o mal original, não é o mal pecado, o mal que degenerou a raça humana, mas é o mal de guerra. Ele está ali falando para Ciro, ele está ali dizendo que ele iria usar Ciro para abater as nações. E ao abater as nações, ele estaria trazendo para aquelas nações o mal. Deus estava querendo dizer ali que ele estava no controle da história. É por isso que ele está dizendo, olha, eu faço a paz e crio o mal. Então não é o mal que está lá no livro de Gênesis. O mal que nasceu no coração de Satanás, do nosso adversário. Esse mal que se tornou uma rebelião consciente contra Deus, que se tornou uma revolta contra a vontade de Deus. É um mal que não foi gerado por Deus, mesmo porque a Bíblia diz que Deus, Ele é amor, Ele é bondade, Ele é luz e nele não há maldade alguma. Em Deus não há maldade, Deus não iria jamais criar o mal. Quem criou o mal? O mal, ele foi criado porque Deus criou seres livres. Então, para não existir o mal, para não existir a rebelião, para não existir a desobediência, Deus teria que criar seres autômatos, robôs, pessoas sem liberdade para amá-lo ou não amá-lo, para segui-lo ou não segui-lo. Então o mal surge da liberdade que Deus deu aos seus seres criados de lhe seguir ou não. O mal, ele alcançou a humanidade através de uma escolha. O mal, ele existe não porque Deus criou, mas porque o homem fez ao se rebelar contra a vontade de Deus. Então, pela Bíblia Sagrada, pela verdade bíblica, Deus, ele não criou o mal. O mal é um fruto das nossas escolhas. O mal é aquilo que nós fazemos com a nossa liberdade. Aquilo que você faz com tudo aquilo que Deus te deu. Tem pessoas que usam a oportunidade que Deus deu para ele viver, para fazer coisas boas. Mas tem pessoas que usam também da liberdade que Deus lhe deu para fazer coisas ruins. Então tudo isso é fruto
da nossa liberdade. Então o mal, ele é fruto das nossas escolhas. Agostinho, ele dizia que o mal, ele é um amor desordenado. Ele é uma vontade desordenada. Portanto, a Bíblia nos diz que nós não devemos nos deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal praticando um bem. Todas as pessoas que nasceram de Adão até os nossos dias pecaram. Há até mesmo a criança, sim, uma criança ao nascer, ela já nasce com a sua natureza pecaminosa. Logicamente que ela não praticou o pecado, mas a sua natureza é pecaminosa. É daí que surge a necessidade dos pais guiarem os seus filhos. A Bíblia fala muito disso, dos pais educarem os seus filhos, ensinarem os seus filhos o caminho que se deve andar, porque se não há um ensinamento sobre o que é correto, a natureza da criança, ela vai levá-la para as coisas ruins, para o mundo corrupto, para os caminhos corruptos, para os caminhos que levam à morte, porque a nossa natureza é inclinada à corrupção. A Bíblia diz que Asaf, quando tentava compreender essas coisas, ele entrou no templo, na presença de Deus, e compreendeu o fim de todas elas. Asaf compreendeu que o sofrimento do justo não é eterno. Deus, ele tem um termo para o sofrimento do justo, ao passo também que a prosperidade do ímpio é uma prosperidade aparente, porque Deus coloca o ímpio em lugares escorregadios. Portanto, Asaf compreendeu que o destino do ímpio é a corrupção, é o julgamento implacável de Deus por todas as suas obras de impiedade. A humanidade sofre porque o homem escolheu o sofrimento. E isso também não quer dizer que nós sofremos em Adão, que Adão ele é o nosso representante, que nós iremos pagar por causa do erro de Adão. Mas a Bíblia, ela é bem taxativa. Do que se queixa o homem? Queixe-se pelos seus próprios pecados. Nós erramos e sofremos as consequências não pelo pecado de Adão. De Adão nós erramos a inclinação ao erro, a inclinação à corrupção. Mas os pecados, nós só sofreremos a consequência daquilo que praticamos. E para finalizar, eu quero deixar 2 conselhos para você ao analisar o sofrimento humano. Primeiro, analise o sofrimento humano na perspectiva da soberania divina. O homem, ele sofre quando Deus permite. Observe o livro de Jó. Jó sofreu uma provação muito severa, mas porque Deus permitiu. Todo sofrimento é permitido por Deus, principalmente o sofrimento do justo. O justo sofre quando Deus permite. E também, trazendo ainda nesse ponto da soberania de Deus, Deus ele usa o sofrimento para nos disciplinar, também ele usa o sofrimento para desencorajar a nossa prática pecaminosa. Portanto, o sofrimento ele é disciplinador, ele é pedagógico para a vida do justo. O justo, ele aprende, ele cresce quando ele sofre. Deus ele não faz o homem passar por o sofrimento simplesmente por ele ter prazer no sofrimento humano, mas quando Deus permite que o homem passe pelo sofrimento, é porque Deus ele quer ensinar alguma coisa. E o segundo conselho, veja o sofrimento na perspectiva da eternidade. Todos nós que estamos aqui nessa terra sofrendo por consequência do pecado, porque o pecado entrou no mundo e com ele entrou a corrupção, e hoje nós estamos sofrendo
as consequências da corrupção por causa do pecado. O sofrimento, ele irá passar. Tudo aquilo que nós estamos passando aqui nessa vida, o apóstolo Paulo diz que não pode ser comparado com a glória que em nós há de ser revelada. O sofrimento aqui neste mundo não pode ser comparado com as recompensas que Deus está preparando para nós no porvir. Portanto, olhe o sofrimento no ponto de vista da eternidade, porque diz lá no livro de Apocalipse, Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Nós um dia estaremos em um lugar onde não haverá choro, onde não haverá doenças, onde não haverá tristezas, onde não haverá choro, não haverá luto. Isso é a recompensa de Deus. Portanto, ainda que você tenha dilemas como Asaf, tenha perguntas sem respostas como Asaf, saiba de uma coisa: Deus está no controle de tudo. Deus está no controle da tua vida. Se você estiver passando por alguns momentos difíceis na sua casa, confie em Deus, confie no Senhor de todo o teu coração, porque as tuas aflições podem serem muitas, mas o Senhor vai te livrar delas. Que Deus te abençoe, que Deus continue guardando a tua casa, que Deus continue guardando a tua vida. E a semana que vem, com fé em Deus, nós estaremos de volta com mais uma mensagem. Em nome do Senhor Jesus, um forte abraço e até lá, querendo Deus.